O sheik bilionário Malik observava pela janela do seu gabinete luxuoso o sol se pondo sobre o deserto como um lembrete cruel de sua prisão dourada. Seu rosto, geralmente impenetrável, traía uma tensão quase palpável, enquanto pensamentos de um casamento que jamais escolhera varriam sua mente como tempestade. Aquele matrimônio arranjado para unir clãs e garantir poder político pesava mais que qualquer ouro guardado em seus cofres. O palácio, uma imensa fortaleza feita de mármore branco e dourado, irradiava riqueza e tradição. Vasos de cristal exalavam aromas suaves de incenso, enquanto ricos tapetes persas abafavam os passos apressados dos servos. Contudo, ali dentro, o vazio emocional era tão vasto quanto as dunas além das muralhas. Malik virou-se abruptamente, encarando a jovem que se aproximava silenciosa, quase despercebida por muitos, mas sempre presente para ele. Layla, a serva humilde e reservada, ajeitava delicadamente as sedas dos cortinados, com uma serenidade e uma força que desarmavam o sheik mesmo nos seus piores dias. Havia algo em seu olhar simples e sincero que ele jamais permitira entender. Layla, chamou ele, a voz firme que mascarava um torvelinho de dúvidas. Preciso de sua ajuda para um jogo perigoso. A jovem parou, surpresa, os olhos grandes, buscando entender o que seu senhor desejava. Ele expôs seu plano audacioso. Fingir um namoro público para afastar pretendentes impostos pela família. Armadilhas disfarçadas de alianças políticas que ele não queria aceitar. Layla, embora hesitante, aceitou. Será apenas uma peça, minha serva. Mas talvez também um escape, pensou Malik enquanto sentia um raro aperto no peito. Os primeiros dias foram tensos. O desdém velado de Malik cruzava-se com a calma firme de Layla, que nunca o tratava como um mestre, mas como um ser humano que precisava ser compreendido. Em um breve encontro no jardim repleto de rosas douradas, ele murmurou: suas palavras nunca foram tão necessárias. Ela desviou o olhar, fingindo indiferença. Mas a ternura entre eles crescia como sombra silenciosa. Por trás das folhas, os olhos atentos da família não descansavam. Sussurros sombrios ecoavam pelos corredores de ouro e seda, ameaçando expor a farsa. Um dia, ao retornar à sala de reuniões, Malik encontrou cartas anônimas apontando segredos de Layla. Seu coração inquieto apertou com a suspeita. Estaria ele sobre um caminho onde o falso se tornaria verdade demais? O inesperado golpe veio quando, numa noite soprosa, Layla desapareceu sem deixar vestígios. E um bilhete amarrado a uma rosa seca, com palavras que diziam mais do que poderiam aparentar. Nada é como parece, meu sheik. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração desse sheik já te intrigou. Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. Malik voltou-se vagarosamente para o vazio onde Layla estivera momentos antes, seu coração ainda pulsando com a inquietação daquele bilhete seco e enigmático. A rosa, agora despetalada, parecia um símbolo da fragilidade que o cercava, um símbolo de que tudo o que ele julgava seguro podia desmoronar a qualquer instante. O silêncio opressor do salão de reuniões que o recebera parecia ecoar
cada batida angustiada de sua alma. A traição, a possibilidade insidiosa de que aquela inocência aparente tivesse seus próprios segredos, rodopiava na mente do sheik bilionário com a força de uma tempestade de areia. Malik apertou os punhos, as veias do pescoço saltando sob a pele tensa. Era um jogo perigoso. Mais perigoso do que qualquer negociação política que já enfrentara. As luzes do palácio lançavam sombras alongadas pelas paredes revestidas de ouro e mármore, revelando fragmentos da opulência e do vazio que coexistiam naquele mundo. Pela janela, a lua surgia, branca e fria, banhando o deserto que cercava aquela fortaleza. Era ali, naquele oásis de luxo e segredos, que Malik se sentia um prisioneiro, e uma armadilha se fechava a cada passo. Decidido a não se deixar vencer pela suspeita, ele buscou uma determinação feroz. Layla era mais do que uma mera serviente. Mesmo com tantas dúvidas, seu olhar firme e sua dignidade silenciosa o enfeitiçavam de um modo que ele mal compreendia. Uma tempestade de emoções proibidas começava a se formar, arrastando seus pensamentos para um território desconhecido e incerto. Na manhã seguinte, Malik encontrou Layla na entrada do Jardim das Rosas Douradas. O perfume das flores misturava-se ao aroma delicado do deserto, criando uma atmosfera quase mágica em meio ao calor seco. Ela caminhava com passos leves, os olhos baixos, a expressão tensa ainda ocultando algo que ele ansiava descobrir. Layla, chamou sua voz, agora menos rígida, quase um sussurro. Preciso saber o que aconteceu. Por que você desapareceu? Ela se deteve, como se lutasse para encontrar as palavras certas naquele silêncio, entre eles. Os olhos dela, antes tão reservados, agora brilhavam com uma chama inquieta. Não posso contar, meu sheik, respondeu ela, com uma mistura de medo e coragem. O segredo que carrego não é só meu. Pode destruir aquilo que nos une, e não estamos prontos para isso. Malik sentiu a dor dessa confissão oculta, um aperto no peito que falava de amor e perigo entrelaçados. Ele deu um passo para mais perto, o rosto duro suavizando por um instante raro. Confia em mim, disse, a voz difícil, carregada de uma promessa silenciosa. Juntos, enfrentaremos qualquer tempestade. O jardim parecia respirar com eles, o brilho das estrelas refletido nas pétalas douradas, enquanto ao longe, o som distante de uma fonte misturava-se ao murmúrio do vento. Porém, enquanto eles partilhavam aquele momento quase sagrado, atrás das cortinas do poder, conspirações ganhavam forma. Na mesa ornamentada da sala de conselhos, rostos fechados trocavam olhares carregados de ambição e desconfiança. Ali, entre príncipes e conselheiros, o nome de Layla era sussurrado com desprezo e planos cruéis. Se Malik descobre a verdade antes de nós, tudo estará perdido, ameaçou um deles, o olhar gelado como o mármore do palácio. Ela é uma peça de um jogo muito maior. A nota de aviso soava como um trovão na noite silenciosa, deixando claro que o destino da jovem serva estava mais ameaçado do que nunca. Enquanto isso, Malik buscava respostas em cada gesto de Layla, tentando desvendar o enigma que ela representava. As paredes luxuosas do palácio já não ofereciam proteção contra a tempestade emocional que se formava entre eles. Cada olhar furtivo, cada toque hesitante, revelava a complexidade do que construíam, uma dança perigosa entre o falso e o verdadeiro, entre o dever e o desejo. Foi numa tarde abafada, quando o sol castanhava o horizonte, que um enviado inesperado quebrou a rotina da fortaleza. Malik,
recebeu uma carta selada com o emblema do emirado vizinho, um chamado a uma reunião sigilosa que prometia revelar fatos que poderiam mudar o curso daquela história para sempre. Ao ler aquelas palavras cuidadosamente escritas, a mão que segurava o papel tremeu apenas por um instante. O conteúdo era claro. Havia interesses ocultos e antigos inimigos à espreita, dispostos a usar qualquer segredo, inclusive o de Layla, para desestabilizar o império de Malik. Um arrepio percorreu sua espinha. Pela primeira vez, o sheik se sentiu vulnerável como um homem nu diante das forças que conspiravam contra ele. O peso do trono parecia ainda mais pesado, e o preço para preservar o que amava, mais alto do que imaginara. Mas havia algo que Malik aprendera em suas noites solitárias, olhando as estrelas no deserto. Mesmo nos momentos mais sombrios, uma luz tênue pode guiar o caminho. Ele iria lutar, não só pelo seu poder, mas pelo sentimento nascido naquela farsa que se tornara um refúgio. Quando a noite caiu novamente sobre o palácio, Malik encontrou-se diante do espelho ornamentado da cama, encarando o reflexo de um homem dividido entre a armadura do sheik bilionário e o homem que desejava ser. Um homem capaz de amar sem medo. Seus dedos tocaram a rosa seca que Layla deixara, e uma promessa silenciosa foi feita. Não importavam os segredos ocultos ou os perigos iminentes. Ele descobriria a verdade, e se o destino assim permitisse, salvaria Layla de tudo, até mesmo de si mesma. Malik não podia mais contar com o controle absoluto do seu mundo. Agora era hora de ceder ao caos do coração. E, Boriaparte, Citeta, decidida. No silêncio profundo do deserto, uma sombra misteriosa observava o palácio à distância. Um sorriso cruel desenhando-se no rosto. Um segredo muito além da rosa seca estava prestes a despertar, ameaçando não só a farsa de um namoro inventado, mas tudo o que Malik acreditava ser seu destino. A madrugada se espalhava pelo palácio como um véu pesado, envolvendo cada pedra dourada e cada sombra nos corredores silenciosos. Malik permaneceu sozinho no jardim das rosas douradas, onde o perfume delicado das flores parecia contradizer o turbilhão feroz em seu peito. A rosa seca entre os dedos parecia sussurrar a voz sumida de Layla, e ele a apertou com mais força, como se pudesse arrancar dela as respostas que tanto lhe faltavam. O brilho pálido da lua iluminava seu rosto, revelando uma linha indelével de inquietação. O sheik bilionário, acostumado a controlar tudo em seu império, agora enfrentava a incerteza mais cruel, o que Layla guardava nas profundezas de seu silêncio. Cada pensamento era um nó apertado, cada suspeita um espinho sob a pele. No entanto, o orgulho não o deixou desesperar. Ele não era homem para recuar diante das tormentas, mesmo que estivesse diante da mais traiçoeira de todas. A verdade escondida na sombra da mulher que fingia amar. Malik sabia que precisava agir rápido, antes que as conspirações internas afundassem seu reino e antes que a distância entre ele e Layla se tornasse um abismo intransponível. Na manhã seguinte, o sol mal tocava as dunas quando Malik convocou seus conselheiros para uma reunião urgente. O salão, normalmente palco de decisões frias e calculadas, agora carregava uma tensão elétrica. Os rostos altivos dos príncipes e oficiais escondiam rostos de pedra, enquanto a presença do sheik se impunha como um trovão suspenso. Há quem queira usar segredos para nos enfraquecer, declarou Malik,
com a voz grave que dominava o ambiente. A verdade deve vir à luz antes que nos destruam por dentro. Ele não mencionou Layla diretamente, mas o recado pairou sobre a mesa como uma faca invisível. Os conselheiros trocaram olhares desconfiados, alguns franzindo a testa, outros silenciando com cuidado estratificado. Malik sabia que entre eles havia irmãos e inimigos, aliados e traidores, todos prontos para tirar vantagem da fragilidade que seu coração começava a sentir. Mais tarde, após a reunião, Malik caminhou pelos corredores vazios até seu gabinete. Os ecos de seus passos se misturavam ao farfalhar dos tecidos caros e ao distante murmúrio de fontes que davam vida às muralhas do palácio. O peso do trono nunca pareceu tão cruel quanto naquele instante, em que ele se viu preso não apenas pelo poder, mas pelas lições amargas do coração. O papel da carta ainda estava entre suas mãos, agora amassado pela apreensão. O emirado vizinho não era um aliado confiável, e aqueles que haviam enviado a mensagem tinham interesse em vê-lo derrotado, fragmentado. Entre as ameaças veladas, Malik discerniu que o segredo de Layla poderia ser a moeda mais valiosa e perigosa naquele tabuleiro de intrigas. Ele fechou os olhos, tentando encontrar a calma. Malik, você é mais do que um sheik bilionário. Você é um homem, repetiu para si mesmo, como se dissesse uma prece silenciosa. Mas o homem que encarava no espelho não era o príncipe impiedoso que o mundo via, e sim alguém dividido entre o orgulho do poder e a fragilidade do amor. Durante o dia, o palácio parecia uma armadilha viva. Malik sentia-se vigiado, não apenas pelos olhos atentos dos guardas, mas pelas entrelinhas das palavras, pelas atitudes frágeis que não diziam tudo, mas anunciavam muita coisa. Layla parecia distante, mais reservada do que nunca, como se carregasse um peso que ela não ousava compartilhar. No entardecer, ele a encontrou novamente no jardim. O desejo de respostas era uma chama que queimava a boca do peito. Layla, chamou, aproximando-se devagar para não assustá-la. A farsa do nosso namoro já não basta. Preciso que confie em mim. Ela ergueu os olhos, revelando uma tempestade que inevitavelmente acabaria em tempestade. E se confiar em você for o mesmo que me condenar? Sua voz tremia, mas mantinha firme a honestidade dolorosa. Meu segredo não é apenas uma sombra. É uma tempestade que pode consumir tudo, até você. Malik segurou sua mão com delicadeza, surpreendendo até a si mesmo. Eu não prometo que será fácil, disse a voz rouca de emoção, mas se juntos caminharmos, nenhuma tempestade poderá nos vencer. Eu não sou o inimigo, Layla. Aquelas palavras foram quebrando o silêncio entre eles. Pequenas rachaduras numa parede que antes parecia intransponível. Por um momento, o luxo e o poder do palácio dissiparam, e sobraram apenas duas almas, vulneráveis e desesperadas por conexão. Entretanto, dentro das paredes douradas, o jogo de sombras continuava. Em um cômodo oculto, uma figura encapuzada observava a troca silenciosa entre Malik e Layla através de um espelho negro. Murmurava palavras frias, calculadas. O segredo dela não é apenas um risco, dizia a voz sombria. É a chave para derrubar o império do Sheik. E não há força no deserto que possa impedir o que está por vir. Malik sentiu um arrepio percorrer a espinha naquele instante, embora não soubesse exatamente por quê. No final da tarde, o palácio inteiro ficou em silêncio, quando, sem aviso, os aposentos de Layla foram revistados. Guardas mexeram em objetos pessoais, vasculharam cada canto,
atrás de algo que ninguém sabia precisar. Malik, que soubera por antecipação, ficou impotente ao ver a invasão da privacidade daquela mulher que, num tempo curto, já ocupava uma parte inesperada de seu coração. Ao retornar daquele tormento, Layla encontrou Malik à porta de seu quarto. Os olhos brilhavam tanto pela dor quanto pela determinação. Eles buscam qualquer coisa para me destruir, confessou ela. Se encontrarem, não sei o que será de mim, nem do que sinto por você. O silêncio falou mais que palavras. Malik se aproximou, um gesto sutil, evitando assustá-la, mas deixando claro que não a abandonaria. Fique comigo, pediu, num sussurro áspero. Enfrentaremos isso juntos. Você não tá só. Mesmo a vários passos da segurança, Malik sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Entre segredos que podiam ser armas, alianças falsas e sentimentos alheios à razão, o sheik bilionário se encontrava num impasse onde qualquer movimento errado poderia significar a ruína. Pela janela do quarto de Layla, uma luz pulsante surgiu de repente no céu noturno. Não era estrela, nem lua, mas um brilho inquietante, o sinal que anunciava que forças dentro e fora do palácio estavam prestes a agir. Malik ergueu o olhar, o coração acelerado, como se pudesse ouvir o som distante das batalhas que logo chegariam, dentro e fora de si mesmo. E enquanto a poeira do deserto se misturava ao vento frio da noite, o sheik compreendeu que o jogo de poder e paixão, que começara com uma mentira, sabia apenas o nome de um vencedor. Aquele que tivesse coragem de enfrentar a verdade mais obscura. No silêncio antes da tempestade, uma única pergunta martelava sua mente. Quem, afinal, estava disposto a sacrificar Layla para salvar o Império? E a resposta, mais cruel do que a mais fria areia do deserto, estava a caminho. A alvorada invadia o palácio com uma luz tímida. As primeiras sombras da manhã ainda se agarravam às paredes douradas, enquanto Malik permanecia imóvel, os olhos fixos nas mãos que seguravam o bilhete da rosa seca. Palavras simples, carregadas de mistério, pulsavam em sua mente como uma promessa sombria. Nada é como parece, meu sheik. Ele apertou o papel, sentindo o peso da dúvida crescer mais forte que o sol que lentamente aquecia o deserto. Cada passo em direção ao jardim das rosas douradas trazia consigo um frio na espinha, como se o palácio inteiro estivesse consciente desse momento de fragilidade. Layla estava ali, entre as pétalas e a luz trêmula da manhã, o rosto escondido sob uma névoa de inquietação. Seus olhos, profundos e intensos, evitavam qualquer contato, mas não podiam esconder o turbilhão que a consumia por dentro. Malik se aproximou devagar, a voz firme tentando conter a tempestade que ameaçava explodir em seu peito. Layla, por favor, me diga o que está acontecendo. Por que partiu daquela forma, sem um adeus? Ela ergueu o rosto, as lágrimas ameaçando trair sua forte determinação. Não fui eu quem partiu, sussurrou ela, a voz rouca pela mentira que carregava há tempo demais. Fui tirada de um silêncio que não me pertence, mas há forças contra mim, contra nós. Cada palavra era um fio que amarrava Malik ainda mais a um destino que ele desejava controlar. A promessa de um namoro fingido que se transformava num jogo real, onde amores e traições se entrelaçavam numa teia quase impossível de desfazer. O calor do meio-dia preenchia o jardim com uma intensidade quase cruel. O cheiro das rosas douradas misturava-se ao aroma do incenso
que escapava por frestas do palácio. O suor escorria pela testa de Malik, mas era a tensão em seu olhar que falava mais alto. Ele precisava entender. Precisava proteger aquilo que começava a florescer dentro de si. Uma esperança que ousava romper a aridez do poder. "Quem está atrás de você?" perguntou, a voz firme, porém carregada de dor. "Quem ameaça destruir o pouco que temos?" Layla hesitou por um instante, a respiração pesada, e num sussurro tênue, revelou: "É um segredo antigo do meu passado, ligado a uma família rival. Se eles descobrirem que estou aqui, não pouparão esforços para apagar tudo." A revelação cortou o ar como uma lâmina afiada. Malik sentiu a violência das palavras, o perigo invisível que se aproximava como areia movediça. O sheik bilionário, acostumado a controlar seus domínios, agora se via prisioneiro de um segredo mais hábil que qualquer muralha. "Então vamos enfrentar isso juntos", declarou, a coragem crescendo com a determinação. "Quero que saiba, Layla, que nada será maior do que proteger você." Ela viu em seus olhos uma sinceridade que abalava as defesas que erguera por toda a vida. Por um instante, o tempo pareceu parar, e o azul do céu se tornou testemunha silenciosa daquele pacto selado sem promessas vazias. Foi quando um som súbito os tirou da suspensão. Passos apressados, sussurros baixos carregados de urgência. Malik olhou para os lados, o rosto endurecendo. O palácio nunca descansava, e agora as sombras conspiravam mais perto do que jamais estivera satisfeito. "Temos que ser cuidadosos", avisou Layla, receosa. "Eles estão mais próximos do que imaginamos." O sheik sentiu o peso da responsabilidade que agora abraçava, não só pelo trono, mas pela mulher que, contra todas as probabilidades, tocava seu coração. Era um confronto onde não bastava poder ou dinheiro. Era a luta silenciosa entre a verdade oculta e a mentira que os unia. Quando retornaram para os salões feitos de seda e ouro, Malik percebeu que a atmosfera estava diferente, mais carregada, conspiratória. Os conselheiros o observavam, com olhos de predadores, cheios de dúvidas e intenções ocultas que o sheik precisaria decifrar. "Seu plano de fingir um namoro trouxe mais problemas do que soluções", murmurou um dos príncipes, a voz carregada de veneno velado. "Talvez seja a hora de reconsiderar suas alianças." Malik sentiu a fome nos olhares, o desejo de derrubá-lo usando olhos e palavras como armas. Mas aquilo só o fez erguer a cabeça, a determinação crescendo no peito. Ele sabia que Layla não seria apenas uma dama passiva em sua história. Ela carregava segredos, sim, mas também uma força que desafiava os muros de seu mundo. Ao final do dia, no silêncio de seu gabinete, Malik repousou as mãos sobre a mesa, cheia de mapas e documentos, o rosto iluminado pela chama trêmula de uma vela solitária. Seus pensamentos dariam voltas incansáveis naquela noite, buscando montar as peças do enigma que Len fazia parte. Foi então que uma sombra se projetou nas janelas altas, trazida pela brisa quente do deserto. Uma sombra que Malik não conseguia eliminar nem mesmo fechando os olhos. Do lado de fora, os ventos carregavam mais que areia. Traziam a promessa de tempestades vindouras e de que o segredo que Layla escondia poderia não ser apenas uma ameaça para eles, mas para todo o império. Sem aviso, uma nova mensagem chegou, entregue por mãos desconhecidas, carregando um único aviso: "O passado não perdoa, Sheik, e eu estou de volta para cobrar." Malik sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Entre poder, amor e segredos,
ele entendia finalmente que não controlava os ventos. Apenas podia escolher se navegaria contra eles ou seria levado pela tempestade. E naquela noite silenciosa, enquanto o deserto observava com olhos antigos, o sheik bilionário Malik compreendeu que o jogo estava apenas começando e que a maior traição poderia vir de onde menos esperava. O andar lento de Malik atravessava o salão vazio como um murmúrio de inquietação. O peso da noite anterior ainda o enredava, crescendo como uma sombra que não se desfazia com a luz do sol. Cada passo soava no silêncio, uma batida compassada que parecia marcar o ritmo frenético do coração, dividido entre o sheik bilionário e o homem que ansiava agir fora das regras que sua vida lhe impunha. Leila aguardava no jardim das rosas douradas, sua silhueta recortada pela luz delicada da manhã. As flores brilhavam sob o sol tímido, suas cores douradas embelezando o cenário quase mágico, mas a tensão nos olhos dela anulava qualquer beleza. Malik sentiu o aperto familiar no peito, um nó que não sabia desfazer. Ele parou a poucos metros dela, o olhar fixo e penetrante, buscando encontrar nas profundezas daquela mulher o que permanecia oculto. A verdade, Laila, disse a voz baixa, firme e quase implorante. Eu preciso dela. Não mais mentiras ou silêncios que nos afastam. Ela desviou o olhar por um instante, os longos cílios sombreando a fragilidade que tentava ocultar, mas reuniu forças e sussurrou. Há coisas que, se reveladas, destruirão tudo o que construímos, não só para nós, mas para o império que você comanda. Sou parte de uma história que não escolhi, e o preço dessa herança pode ser a nossa ruína. O rosto de Malik endureceu, não pela dor, mas pela resolução que começava a arder em sua alma. Ele deu um passo adiante, reduzindo a distância com a graça silenciosa que a posição de sheik impunha, mas sem perder o calor daquele instante. Ninguém vai destruir o que é meu, nem mesmo o passado que insiste em nos assombrar. Um pássaro cantou longe, cortando o momento com um som doce, que parecia desafiar a sombra crescente entre eles. Laila respirou fundo, os ombros tensionados afrouxando por breves segundos. Não sejam só palavras, Malik. A corte já murmura, os conselheiros observam, e alguns não esperam senão um deslize para se voltarem contra você. Ela falou com uma honestidade crua, cada sílaba pulsando como um aviso. Ele concordou lentamente, sentindo o ar quente do deserto invadir o espaço. O palácio, com seu luxo exacerbado e suas paredes cobertas de ouro, parecia pesado como uma prisão. Um lugar onde até o amor precisava se esconder entre corredores e segredos antigos. Eu não vou permitir que nenhum de seus demônios destrua o que sinto por você. Seu olhar intensificou-se, deixando transparecer uma vulnerabilidade rara de ser vista. Porque não é apenas uma farsa mais, é algo que pode se tornar verdade, se você permitir. Laila fitou-o, a expressão dividida entre o medo e o desejo, entre a razão e uma paixão que ousava apenas sussurrar. De repente, passos apressados romperam o instante. Uma sombra cruzou entre eles. Malik girou-se, o instinto de liderança assumindo seu lugar na postura firme. Um mensageiro, com rosto fechado, entregou-lhe um envelope lacrado com pressa. Ele quebrou o selo, o papel tremendo em suas mãos, ao revelar palavras em tinta escura e ameaçadora. Se Laila não for afastada, seu império cairá. O segredo que ela esconde
é a chave para sua derrota. Confie não em ninguém. O suspiro saiu amargo de seus lábios. A guerra que ameaçava seu coração agora era ainda maior. Os inimigos pareciam ter encontrado a peça que faltava para desestabilizar seu trono, e poderia ser a própria mulher que lhe roubava o sono. Leila observava, o rosto pálido como a seda, o peito subindo e descendo numa respiração tensa. Não sei o que eles querem, Malik. Só sei que o perigo nunca esteve tão próximo, confessou, a voz embargada, revelando a fortaleza que cedia sob o peso das ameaças invisíveis. Ele a envolveu num abraço breve, um gesto que prometia proteção, mesmo sabendo quanto a ameaça era grande. Eu prometo que vou te proteger, disse, o olhar ardendo com uma determinação feroz. Mas preciso que confie em mim, completamente. Ela não respondeu com palavras, apenas entregou a mão a ele, o toque. Firme, contrariando toda a incerteza que ambos sentiam. Ao anoitecer, o palácio parecia se transformar, as sombras crescendo e se espessando entre colunas e cortinados de veludo. Nos salões onde o ouro reluzia, olhares carregados de desconfiança circulavam, enquanto sussurros se espalhavam como fogo no deserto. Nas sombras, príncipes e conselheiros tramavam, consumidos pela ganância que alimentava seus corações frios. Para alguns, Layla era apenas uma intrusa, uma ferramenta que poderiam usar para derrubar Malik e tomar seu lugar. Para outros, um enigma perigoso que ameaçava a ordem estabelecida. Em seu gabinete, Malik sentou-se diante da mesa ornamentada, os punhos cerrados sobre a madeira entalhada. A carta fora apenas um aviso, mas havia algo mais. Uma sensação de que o cerco estava se fechando a cada instante. O perfume amadeirado de incenso misturava-se com o cheiro metálico da ansiedade. Ele fechou os olhos, tentando encontrar força no silêncio. Amanhã traria desafios maiores, batalhas invisíveis e talvez traições que nunca imaginara. Mas também havia Layla, a chama tênue que resistia à tempestade. Antes que a escuridão se aprofundasse, a porta rangeu e um mensageiro entrou, entregando-lhe com mãos trêmulas um artefato pequeno e delicado, um anel de prata com inscrições árabes, pertencente a uma linhagem que Malik conhecia pela história, mas não pelo presente. Ele olhou fixamente para aquele símbolo silencioso e entendeu. É um sinal, murmurou, o coração acelerado. Um desafio direto do passado que tanto temi. Malik levantou-se, a respiração firme, a alma tomada por uma convicção que queimava como fogo de deserto. Se o jogo político já era cruel, a adição desse passado sombrio multiplicava os riscos e testava sua capacidade de manter não só seu império, mas o amor improvável que crescia contra todas as probabilidades. Naquela noite, quando as estrelas fixavam seus olhos no deserto infinito, Malik sabia que teria que escolher com cuidado. Entre as alianças frágeis, os segredos mortais e a mulher que arriscava tudo por ele, seu destino pendia na corda bamba da incerteza. E no silêncio do palácio, onde o luxo convivia com a traição, a promessa silenciosa daquele anel revelou-se uma premonição clara. O passado voltara para cobrar, e quem pagaria o preço poderia não ser apenas ele. O som de um suspiro cortou o ar da noite, e Malik sentiu, mais do que nunca, que a tempestade estava apenas começando. A noite havia caído pesada sobre o palácio, envolvendo cada canto dourado com uma penumbra inquietante. Malik permaneceu imóvel no salão principal, os olhos presos ao envelope que tremulava em suas mãos. As palavras na carta,
frias, duras, como a areia que castigava as dunas ao redor, ecoavam sem cessar em sua mente. O segredo de Layla não era apenas uma ameaça à sua estabilidade política. Era um veneno que ameaçava corroer tudo o que acreditava ser seu. Nada no seu império parecia seguro, nem mesmo o sentimento que crescia em seu coração. A rosa seca, símbolo da fragilidade, queimava em sua memória, sua promessa silenciosa mais pesada do que qualquer domínio. Quando o leve chamado da manhã rompeu o silêncio, Malik buscou Layla no Jardim das Rosas Douradas. Cada passo aproximava-o da verdade, ou talvez de um abismo. Ela estava lá, as mãos delicadamente entrelaçadas, o olhar coberto por uma sombra que ele não sabia decifrar. O perfume intenso das flores parecia disfarçar o medo que vibrava em cada respiração. Layla. Sua voz, antes firme, agora carregava um fio de súplica. Preciso que confie em mim. Não posso governar nem proteger o que não compreendo. Ela ergueu os olhos por um instante, como se lutasse para libertar algo trancado há tempo demais. Confiança não é apenas uma palavra fácil, Malik, respondeu com voz trêmula, tão suave quanto o veludo que adornava os salões. Há verdades no meu passado que podem destruir mais do que nosso amor. Não estou certa se estou pronta para derrubar aqueles muros. O silêncio entre eles se adensava, quase palpável. Malik sentiu o peso do poder e da responsabilidade esmagando seus ombros. Era fácil governar um império quando tudo estava claro, mas quando o coração se enredava em mistérios, até o sheik mais poderoso se sentia um mero prisioneiro. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância, o olhar penetrando cada hesitação da jovem. Prometo não fugir da tempestade, murmurou, os dedos estendendo-se para tocar sua mão com a ternura de um rei e a fragilidade de um amante. Seja qual for o segredo, enfrentaremos juntos. Layla encaixou a mão na dele, o toque leve, mas firme. Um elo de coragem neste mar de incertezas. Por um breve momento, as máscaras caíram, deixando apenas duas almas judiadas, buscando abrigo um no outro. Mas o palácio, com seus corredores silentes e muros dourados, escondia olhos e ouvidos atentos. Nos aposentos ao longe, conselheiros furiosos sussurravam entre si, suas palavras afiadas como punhais. O nome de Layla circulava como fumaça venenosa, carregado de suspeita e arrogância. Malik está cego, rosnou um deles, as veias saltando no pescoço. Permitir que uma serva dite seu destino é fraqueza. Precisamos agir antes que ele destrua tudo com sua cegueira cega. O silêncio conspiratório se instalou numa promessa de traição. Para alguns, Layla era um peão. Para outros, a chave para um golpe mais sombrio. E para Malik, um fio tênue que poderia desatar sua ruína. A tensão explodiu no instante seguinte, quando passos pesados ecoaram pelo corredor do palácio. Malik se ergueu em alerta, os olhos vasculhando as sombras à procura do mensageiro inesperado. Um emissário vestindo o manto negro da noite entregou-lhe uma carta selada, o símbolo de rivalidade gravado em tinta vermelha. Malik desfez o selo com dedos rápidos e apreensivos, o coração batendo um ritmo frenético. O conteúdo confirmou seus piores temores. Antigas rivalidades, agora reacendidas, preparavam um ataque frio e calculado, voltado não contra o trono, mas contra a mulher que ele amava em silêncio. As palavras do aviso ecoaram como aço e fogo.
O passado está despertando, Malik. E aquela que você protege é a chave para sua queda. Escolha sabiamente. Malik fechou os olhos, o palácio inteiro parecendo girar ao redor dele. A vastidão do deserto lá fora não era mais refúgio, mas um espelho cruel da tempestade prestes a varrer sua vida. Quando se voltou para Layla, que aguardava com o coração na garganta. A expressão dele era uma mistura de determinação e vulnerabilidade, nunca antes revelada. Eles não vão nos separar, declarou, a voz firme como aço temperado. Nenhum segredo, nenhuma ameaça será maior do que aquilo que construímos. Ela fitou a imensidão do amor e do medo refletidos em seus olhos. Então, um sussurro cru cortou o ar. Do corredor emergiu um homem cuja silhueta era uma sombra viva. Ele parou, na entrada do jardim, o olhar fixo em Malik, um sorriso cruel brincando nos lábios. Sheikh Malik, disse, com voz que parecia gravar-se na alma. Seus dias de controle acabaram. Prepare-se para enfrentar um passado enterrado que destruirá tudo e todos que ama. O silêncio tomou conta do jardim, as rosas douradas parecendo murchar naquele instante. Malik apertou a mão de Layla com força, o semblante rígido como rocha diante do vendaval iminente. Diga-me, disse, a respiração entrecortada. O que você esconde que pode colocar tudo em risco? E Layla, com o olhar finalmente rendido ao destino, murmurou uma única frase que cortou o ar como uma lâmina. Meu segredo não é só meu, e quem pensa que nos ameaça ainda nem sabe a verdadeira tempestade que se aproxima. A noite se aprofundava no emirado, reduzindo. O esplendor do palácio, as sombras longas e inquietas. Malik permaneceu no jardim das rosas douradas, as mãos ainda tremendo levemente ao entrelaçar seus dedos às mãos frágeis de Layla. O perfume das flores misturava-se ao ar quente do deserto, mas não havia aroma capaz de aliviar o peso esmagador das palavras que ela sussurrara. Um segredo que não era só dela. Uma tempestade invisível se acumulava no horizonte. Ele buscava em seus olhos a confiança que ainda lhe escapava, o brilho tênue que o impulsionava a lutar contra o desconhecido. Era estranho sentir-se vulnerável e ao mesmo tempo determinado, como se fossem duas forças titânicas em guerra no seu peito. Malik, murmurou Layla, a voz embargada, não é só o império que está em risco, é tudo o que somos, tudo o que poderemos ser. Ele a apertou contra. Se por um breve instante, os dedos sentindo a pele quente que parecia tremular sob aquela confissão. O silêncio entre eles ganhou mais peso que qualquer palavra. Lá fora, a vastidão do deserto era um testemunho muda da batalha invisível que travavam. No mesmo instante, dentro da fortaleza, os ecos de passos urgentes preencheram os corredores. Malik olhou pelo portão aberto, suas pupilas dilatando diante da figura parada na entrada do jardim. Um mensageiro trajado de negro, os olhos carregando a urgência de uma notícia capaz de incendiar ainda mais as chamas de sua inquietação. Malik pediu que o acompanhassem até o gabinete, cada passo ecoando nos mármores resplandecentes com uma gravidade cortante. O mensageiro entregou um envelope selado, preto como a noite sem estrelas. Malik quebrou o lacre lentamente, como se a demora pudesse atenuar o golpe que sabia estar reservado. Dentro, um pedaço de pergaminho trazia uma única frase, escrita com tinta vermelha e tremida,
quase como se o próprio escritor temesse aquele aviso. O segredo que você protege é a arma mais afiada contra seu trono. Confie em poucos. A leitura causou uma sensação de vazio na região do estômago, uma espécie de abismo silencioso que ameaçava engoli-lo. Ele trocou um olhar com Layla, que naquele instante parecia dividida entre o medo e uma força ancestral, como se carregasse o próprio deserto em suas entranhas. Não estamos sozinhos, disse ele com voz rouca, as palavras caindo no ar pesado como pedras. Há forças que desejam ver nosso império ruir e usarão seu passado contra nós. Layla ergueu o rosto em desafio, a determinação queimando em seus olhos. Era uma batalha sem fronteiras que começava a se desenhar, onde o amor e a traição caminhavam lado a lado por corredores de seda e ouro. Nos salões internos, a corte fervia em conspiração. Príncipes e conselheiros, vestidos com tecidos luxuosos, reuniam-se em pequenos grupos. O medo e a ambição riscavam suas expressões. Para estes, Layla um peão perigoso ou uma ameaça a ser eliminada antes que pudesse derrubar o sheik bilionário. Em um canto escuro, uma figura distinta, trajando um manto de veludo bordado de prata, conduzia a trama com frieza calculada. Seus olhos eram lâminas que perfuravam não apenas a superfície, mas o mais profundo da alma do império. Se Malik não remover Layla, sussurrou a voz austera, seu império será quebrado em pó, e nós estaremos lá para recolher cada fragmento. No coração daquele conflito, Malik sentiu a pressão do trono aumentar até doer. Cada decisão, cada gesto era um passo arriscado em um tabuleiro onde o amor mesclava-se perigosamente com o poder. Pela manhã seguinte, o palácio despertou sob um sol inclemente, o calor anunciando um dia repleto de tensões ocultas. Malik encontrou Layla no corredor das tapeçarias, o ar impregnado do aroma do oude e das especiarias que por um instante pareceram trair a calma. Ele segurou sua mão, os olhos buscando a mulher que desafiava o mundo com sua força silenciosa. Precisamos ser estratégicos, disse ele com a gravidade de um comando. É tempo de descobrir em quem realmente podemos confiar e em quem o silêncio esconde a adaga. Layla assentiu, compreendendo que estavam amarrados a fios invisíveis, que ora lhes protegiam, ora lhes ameaçavam. Ao redor deles, o palácio era um labirinto de sussurros e olhares que pesavam. Cada corredor parecia respirar desconfiança e, a cada encontro, Malik sentia a linha tênue entre aliados e inimigos se dissolver ainda mais. Em um dos embis se despejou, uma sombra deslizou silenciosa. Deixou cair um pequeno envelope de pele ornamentada. Um convite para uma audiência secreta com alguém que afirmava conhecer a verdade sobre o passado de Layla. Malik abriu o envelope com cuidado, encontrando um mapa antigo e uma letra elegante, cheia de ameaças veladas e promessas perigosas. Foi quando a realidade se tornou cristalina. A tempestade que se aproximava não era apenas política, não era só sobre o império, era sobre as escolhas que fariam, sobre a verdade enterrada, prestes a emergir com força destruidora. No espelho do salão, Malik observou seu reflexo, um homem destroçado entre o poder absoluto e a fragilidade do amor. Suas mãos ainda seguravam a rosa seca, o símbolo silencioso daquela dança entre a mentira e o sentimento genuíno que crescia entre ele e Layla. Aos seus pés, uma sombra apareceu.
A voz que quebrou o silêncio era fria, cortante. Sheikh Malik, os jogos que você acredita controlar são apenas peças movidas por mãos invisíveis. Prepare-se para descobrir que o verdadeiro inimigo está mais perto do que imagina, e que o segredo de Layla é apenas o começo da ruína que se avizinha. Malik ergueu o olhar, os olhos brilhando com uma fúria contida e uma determinação renovada. Ele se voltou para Layla, a voz trêmula, mas firme. Diga-me, agora, tudo, sem mais segredos, porque antes que a noite caia novamente, precisamos estar prontos para a verdade e para a batalha que definirá nosso destino. Ela hesitou, as lágrimas insistindo em escapar, mas finalmente cedeu ao peso que a consumia desde que cruzara os portões daquele palácio dourado. Meu segredo não é apenas o que você imagina. Sua voz quebrou um pouco. É uma história de sangue, poder e traição que pode mudar tudo entre nós e destruir tudo pelo que lutamos. Antes que pudesse dizer mais, o silêncio foi quebrado por um som distante, o troar de cavalos cortando a noite, acompanhados de sombras que se aproximavam velozes pela estrada de pedra. Malik sentiu o olhar de Layla fixo nele, o medo e a esperança fundidos num só instante. Sabia que dali em diante, cada passo os levaria para uma trilha onde paixão e perigo eram indissociáveis. Um último feixe de luz da lua ressaltou o relevo da rosa seca na mão do sheik, enquanto de repente a porta do jardim se abriu com violência, revelando figuras encapuzadas que avançavam, trazendo consigo o caos que ele jurara conter. E naquele instante, a verdade de Layla tornou-se não mais um segredo, mas a bala invisível que poderia fazer ruir todo o seu mundo. A sombra do mensageiro desapareceu tão rápido quanto surgira. Malik permaneceu imóvel, com o olhar cravado na carta que tremulava em suas mãos. A tinta vermelha parecia viver, traçando um caminho sombrio que se espraiava por toda a extensão do papel. O império que construíra com esforço e sangue tremia diante da ameaça invisível, moldada nas palavras de um passado que recusava ficar enterrado. Layla, imóvel junto a ele, sentiu o peso daquela revelação como um açoite contra sua alma. O segredo que guardava não era apenas uma ameaça ao sheik bilionário, mas a uma vida inteira que ela escolhera esquecer ou esconder. Para proteger os que amava, e agora, inevitavelmente, também Malik. O silêncio no jardim das rosas douradas era quase insuportável. O aroma doce das flores se misturava ao sopro quente do deserto, criando uma atmosfera densa, carregada de expectativa e medo. Malik aproximou-se, a voz agora macia e carregada de uma urgência difícil de disfarçar. Não podemos mais ocultar nada, Layla. Se esse segredo for a lâmina apontada contra nós, devemos empunhá-la juntos. Ela desviou o olhar por um instante, os lábios entreabertos numa respiração que traía a tormenta interna. Finalmente, suspirou. É uma história de sangue, disse, a voz quase um sussurro inquebrantável, que envolve minha família, nossos inimigos e alianças quebradas há décadas. Se eles descobrirem que estou aqui, não apenas ameaçarão meu passado, ameaçarão você, Malik, e tudo o que construiu. Aquelas palavras ressoaram no eito dele como um trovão em meio ao deserto escaldante. Um mix de dor, raiva e proteção se acendeu em seu olhar. Ele a puxou para perto, envolvendo-a num abraço singular, onde o luxo do palácio não conseguia tocar a crueza da verdade compartilhada. Então que enfrentemos tudo, Layla. Que esses fantasmas saibam que enquanto estivermos juntos, nenhum deles poderá nos derrubar.
Os dedos dela apertaram a lapela do manto dele, um gesto silencioso de união e resistência. Mas naquele instante, algo no ar mudou, como se o próprio palácio murmurasse avisos em voz baixa. No salão do conselho, as sombras se moviam com uma inquietude renovada. Príncipes e conselheiros entreolhavam-se, medindo forças e preparando suas armas verbais. Para muitos, Layla era apenas uma intrusa perigosa que há muito tempo deveria ter sido afastada. Para outros, a peça-chave de um jogo político, com regras dolorosas. Malik está se tornando fraco, sussurrou um dos mais antigos membros, a voz carregada de ressentimento. Permitir que uma mulher com segredos de família rival dite seus passos é o prenúncio da queda. Se ele não abrir os olhos, perderemos não só o império, mas o controle absoluto, respondeu outro, o olhar frio como o mármore das colunas. No corredor que levava ao gabinete do sheik, passos secos cortaram o ar. Um mensageiro, encapuzado e com mãos trêmulas, entregou um novo envelope ao guardião das decisões. Malik, firme, rasgou o selo, o rosto marcado por uma sombra que não era apenas do cansaço. O conteúdo trazia um mapa antigo, linhas riscadas por mãos esquecidas e símbolos que falavam de alianças quebradas e traições escondidas. Uma mensagem simples acompanhava o desenho. Um aviso. Seu passado acaba de ganhar vida, Sheik. A história que você jurou enterrar volta para cobrar. Malik jogou o papel sobre a mesa ornamentada, o olhar fixo no vazio, enquanto a voz de Layla quebrava a tensão. Estamos sendo caçados, ela disse, encostando a cabeça no ombro dele. E o veneno que querem espalhar é mais profundo do que imaginávamos. Por um instante, entre o brilho tênue da chama de uma vela e as sombras que dançavam pelas paredes decoradas, Malik se permitiu ser apenas um homem. Um homem diante do amor e da guerra. Um homem que entendia que, mesmo no centro do poder absoluto, a fragilidade podia ser a maior de todas as armas e também a maior força. O que você esconde, Layla? Ele perguntou, a voz baixa, quase um pedido. Tudo o que precisa vir. A luz agora, para que possamos sobreviver à tempestade. Os olhos dela finalmente se ergueram, carregando o peso de uma verdade há muito guardada. Não sou apenas uma serva perdida, murmurou, o silêncio ao redor se tornando um abismo. Minha família foi traída, assassinada por aqueles que hoje se aproximam. E o mesmo destino está marcado para você, Malik, se não agirmos rápido. O mundo ao redor pareceu se fechar. O sussurro do vento varrendo as dunas se tornou uma premonição. Um silêncio pesado instaurou-se, anunciando que a próxima crise veio com a fúria de uma tempestade do deserto. Mas então, o estalo de uma porta rompendo o mutismo. Figuras encapuzadas invadiram o jardim, rostos ocultos pela penumbra, armas em punho, trazidas pelos mensageiros de um passado sedento de vingança. Malik segurou Layla com firmeza, suas vidas entrelaçadas por juramentos, feitos em meio ao luxo e à traição, prontos para o que viesse a seguir. O império que conheciam estava prestes a ser abalado até suas fundações. E a revelação berradeira que Layla carregava nas sombras prometia reescrever o destino de ambos. Naquele instante de silêncio cortante, antes do caos, o olhar de Malik se fixou numa figura entre os invasores, uma face que ele jamais esperara ver, e que guardava o segredo mais perigoso de todos. O passado não apenas voltava para cobrar, ele vinha para destruir, e só um deles sobreviveria. O jogo, enfim, havia começado.
A alvorada espalhava seus primeiros raios de luz sobre o palácio, tingindo de dourado as muralhas que durante noites haviam guardado segredos e tensões profundas. Malik permaneceu no Jardim das Rosas Douradas, a mão entrelaçada de Layla, sentindo o calor tênue daquele toque, que tantos sonhos e medos carregava. A rosa seca repousava ao seu lado, lembrança dolorida do passado recente, agora substituída pela firmeza dos passos que tinham pela frente. Ele olhou nos olhos dela, encontrando ali não apenas o temor que sempre surgira diante do desconhecido, mas a coragem que a fortalecia, a mesma que havia conquistado seu coração. O silêncio entre eles falava mais alto que qualquer palavra, uma promessa tácita de que, juntos, desafiaram o destino que parecia pronto a engoli-los. Hoje terminamos com os fantasmas que assombram nossos dias, disse Malik, a voz firme, ainda carregada do peso das noites em claro, mas envolta numa esperança até então inédita. Layla sorriu, uma sombra de vulnerabilidade iluminando seu rosto, que agora revelava a mulher completa e reconciliada consigo mesma. Ela apertou a mão dele, um gesto simples que continha toda a força que ambos precisavam para iniciar a verdadeira jornada. O palácio despertava lentamente, e com ele uma atmosfera renovada conquistava cada corredor. As notícias da conspiração e das ameaças correram rápido pelos salões, mas não mais como semente do medo, agora como sementes de mudança. Malik, decidido, convocou seus conselheiros para uma última reunião, não para discutir intrigas, mas para restaurar a ordem com justiça e transparência. Naquela sala, revestida de ouro, o sheik bilionário falou com uma autoridade diferente. Não mais somente como um tirano político, mas como um homem que encarava a fragilidade de suas escolhas e assumia a responsabilidade pelo amor que florescera em meio aos perigos. Revelou a verdade de Layla, sua origem e os desafios que os ameaçavam, derrubando as máscaras e confrontando aqueles que se escondiam nas sombras da ambição. Muitos se surpreenderam com a coragem daquele gesto. Alguns resistiram, mas a força do amor uniu aliados improváveis. Intrigas foram dissipadas pela luz da sinceridade, e o Império encontrou em sua transparência a base para uma renovação que transcendia riquezas e títulos. Layla foi reconhecida pelo valor que sempre mostrara, não uma intrusa, mas a alma que mantinha o coração do sheik batendo forte. Sua família rival, ao ser confrontada com a união irremovível dos dois, viu-se forçada a recuar, agindo enquanto não havia mais dúvidas sobre a força daquela aliança. A tempestade da vingança deu lugar à esperança de paz. Entre as flores do jardim, agora vivas e viçosas sob o sol da manhã, Malik fez um gesto simples, porém eterno. Ele passou um anel de prata com delicados arabescos no dedo de Layla, símbolo da promessa feita não apenas ao presente, mas aos dias que viriam. Seus olhos se encontraram em um instante que não precisava de palavras para expressar o alcance daquele compromisso. Não importa o que venha, nosso caminho será trilhado lado a lado, disse ele, a voz carregada de emoção verdadeira. Nas semanas que se seguiram, o palácio viu renascer não apenas o amor entre eles, mas também a confiança do povo e a força da aliança entre famílias que há muito se afastaram. Malik e Layla tornaram-se o símbolo da união que vence batalhas internas e externas, provando que até o mais resistente dos impérios se sustenta quando guiado pelo coração. A cerimônia que selou sua união foi simples, mas repleta de significado. Sob o céu límpido do deserto,
com a brisa acariciando os véus e os aromas das flores permeando o ar, ambos trocaram votos que não se limitavam a promessas, mas a convicções. A multidão presente celebrou não só a união de duas pessoas, mas do futuro que começava a despontar após a tempestade. Nos meses que se seguiram, o palácio ganhou uma nova luz, refletida nos sorrisos sinceros de Malik e Layla. Juntos, construíram um lar onde o respeito mútuo e o amor derrubaram os muros do passado, abrindo espaço para sonhos compartilhados. Filho tornou-se presente no futuro deles. Uma criança que simbolizava o renascimento daquela história. A prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos desertos mais áridos. E então, em uma manhã clara, sentados lado a lado no jardim que agora mais parecia um oásis vivo, Malik observava o horizonte, o sol nascendo com uma intensidade única. Ele sorriu, os olhos brilhando de uma paz que só o amor conquistado com luta pôde oferecer. Layla, ao seu lado, repousava a cabeça em seu ombro, um gesto tão natural quanto o respirar da brisa no deserto. Conseguimos, Malik, sussurrou ela, um sorriso iluminando o rosto sereno. Conseguimos encontrar a paz. Ele a apertou contra si, sentindo a certeza de que, embora o futuro trouxesse seus desafios, nenhum deles seria maior do que o que já haviam superado. Naquele instante, sob o céu vasto e eterno, o sheik bilionário e sua amada descobriam que seu maior império não era feito de ouro ou poder, mas do sentimento profundo, da coragem para acreditar e da força para perdoar. E assim, entre as flores do deserto, aquela história finalmente encontrou seu fim feliz. Um quadro perfeito onde o amor não era mais segredo, mas luz que guiava cada passo de um destino agora compartilhado.